E hoje você vai aprender fórmula de Heron. Heron foi um matemático e mecânico grego. Gente, só para você saber um pouquinho dele. E ele ficou muito conhecido porque ele criou essa fórmula que levou o seu nome. E essa fórmula nós utilizamos muito para calcular área de triângulo. Ô, Gês, mas a área de triângulo é fácil de fazer. Ó, cadê? Tem um triângulo aqui, vamos pôr o triângulo para cá. Tem um triângulo. Quem é que sabe como calcula a área de triângulo? Você sabe? Fala para mim. Vai ser a base vezes a altura, certo? Que aqui eu tenho um triângulo retângulo. A base vezes a altura dividido por 2, né? Não é assim que calcula a área de triângulo? Tenho também a área de um triângulo equilátero, que tem aquela fórmula própria. L ao quadrado, raiz quadrada de 3 dividido por 4. Muito bem. Mas então, para que eu vou utilizar a fórmula de Heron se eu consigo calcular a área do triângulo? Mas tem exercícios que não têm a medida da altura. E quando acontecer isso, você não tiver a medida da altura, como é que você vai calcular, então, a área desse triângulo? Então, daí você utiliza a fórmula de Heron. Tudo bem? Ficou entendido, então, por que nós vamos utilizar essa fórmula? Para calcular a área de triângulo quando nós não temos altura. Ah, Giz, mas e aí, como é que faz? Você está perguntando aí, né? Aí nós vamos utilizar as 3 medidas dos lados e o semiperímetro. Quer ver? Eu vou explicar tudo para vocês. Vamos olhar aqui, então, na fórmula. Então, tudo que está aqui eu expliquei para você já, eu contei, né? Então, a fórmula que Heron chegou para calcular a área de um triângulo quando não se tem altura é essa daqui. O P, gente, é de semiperímetro, não é de perímetro, tá? O que é semiperímetro? É quando eu somo, no caso do meu triângulo, né, que tem os 3 lados A, B e C, eu somo esses 3 lados e divido por 2. Semiperímetro, então. Então, começo calculando o semiperímetro e depois eu venho aqui para calcular a área. Eu já vou fazer exercício, tá bom? Não precisa se preocupar. Semiperímetro, que multiplica semiperímetro menos o A. O que é o A? É a medida de um lado, vezes o semiperímetro menos o B, que é a medida do outro lado, vezes o semiperímetro menos a medida de C, que é o outro lado. Faço todos esses procedimentos aqui que você já sabe por onde eu devo começar, né? E depois, por fim, eu faço o cálculo da raiz quadrada. E aí eu consigo encontrar a área. Vamos lá fazer exercícios, então? Qual é a área, então, desse triângulo que eu trouxe, com lados medindo 14, 9 e 7 centímetros? Então, vamos... Primeiro, qual que eu calculo mesmo? O semiperímetro. Então, para quem esqueceu, vou marcar aqui novamente. O semiperímetro vai ser a soma de todos os lados. Vou representar de forma generalizada por A mais B mais C, dividido por 2. Então, vamos lá. Semiperímetro vai ser igual... O lado A, Giz, quem que é o lado A, B e C? Gente, tanto faz você começar por qualquer um deles, porque quando eu faço uma adição, ela é comutativa, né? Trocar as parcelas não vai mudar em nada. Então, vamos lá. Eu costumo fazer do maior para o menor. 14 mais 9 mais 7. Tudo isso dividido por 2. Vai lá, cálculo mental. 14 mais 9, 23. 23 mais 7, 30. E 30 dividido por 2... Então, nós vamos encontrar que o semiperímetro vai ser igual a 15. Muito bem, agora como que eu vou fazer a outra parte lá? Que eu faço a área vai ser igual raiz quadrada. E vamos colocar aqui, só para você lembrar, P que multiplica P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. E o 14 me atrapalhou aqui agora, eu vou apagar ele aqui, gente. Marca aí que é 14, hein? Ai. Faço assim. Então, vamos lá então, né? Calculando tudo isso. A área desse triângulo vai ser igual. Raiz quadrada, posso deixar por último para escrever. O P, que é o nosso semiperímetro, 15, vezes P menos A, que vai ficar 15. Eu vou deixar indicado para você lembrar. 15 menos A. Coloquei o A, 14. A ordem também aqui você pode colocar como você preferir. Vezes 15 menos 9, vezes 15 menos o 7, né? Que é o outro lado que ficou. Tudo bem. Aí aqui você já pode não montar aqui, escrever, você já põe o resultado direto, né? A área vai ser igual. Então, vamos lá. Vai ficar 15
vezes 15 menos 14, 1, vezes 15 menos 9, porque eu devo resolver as operações de dentro dos parênteses primeiro, tá? 15 menos 9 são 6, vezes 15 menos 7, que são 8. Aqui eu vou encontrar, então, um total de, fazendo a multiplicação, vai ser 15 vezes 1, 15, 15 vezes 6, 90, e 90 vezes 8, 9 vezes 8, 72, 720. E agora eu preciso encontrar qual é a raiz quadrada de 720. Ela é exata? O 720 é um número quadrado perfeito? Não é, né, gente? A mais próxima ali vai ser 27, porque 27 vezes 27 vai ser 729. E 26 vezes 26 vai ser 676. Ai, Giz, mas eu não sei como eu vou fazer quando é um número alto assim. Gente, a maioria dos exercícios, quando nós estamos calculando a área, que dá um valor, uma raiz quadrada de um valor alto assim, nós vamos fazer, não precisa ser valor alto, um valor baixo também. Vamos fazer pela decomposição em fatores primos, daí vai ficar mais fácil. Então, vamos lá, onde é que eu vou fazer essa decomposição? Produção aqui, ó. 720, vamos lá, decomposição em fatores primos do 720. 720 dá para dividir por 2, que dá 360, por 2, que vai ser 180. Aí eu vou apagar esse 9 daqui, ó, tô tirando todo o meu triângulo, as medidas do meu triângulo. Por 2, que vai ser 90, por 2, 45. Agora veja que 45 mais não dá para dividir, não posso dividir por 2, então eu vou pegar o 3. 45 por 3, 15. 15 dividido por 3, 5. E 5 dividido por 5, 1. Aí, qual é, de acordo com as propriedades dos radicais, eu vou agrupando agora de 2 em 2, porque aqui eu estou trabalhando com raiz quadrada. Ó, um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo aqui. O 5 vai ficar sozinho. Então, como que vai ficar a reescrita do 720, ó? Vai ficar assim. 2, ó, aqui eu não formei um grupo, então aqui é 2 elevado a 2, vezes, aqui outro grupo, 2 elevado a 2, muito bem, vezes, aqui formou 3 elevado a 2, 3 elevado a 2, vezes o 5 que ficou sozinho. Aí também, continuando de acordo com as propriedades dos radicais, toda vez que eu tenho aqui o radicando, cujo expoente é igual ao índice, porque aqui é a raiz quadrada, né, gente? Aqui é índice 2, por isso que eu agrupei de 2 em 2, certo? Aí esse número vai sair para fora da raiz, o radicando sai. Então vai ficar 2, esse 2 sai, esse outro 2 também vai sair, e esse outro 3 aqui, esse 3 vai sair, e o 5 vai ficar na raiz. Nossa, e agora? Como que eu termino isso? Multiplico 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. 12 raiz quadrada de 5 vai ser a área desse triângulo aqui, ó. Agora eu vou fazer assim para responder a questão. Vou apagar a medida, daí eu tiro o triângulo quase daqui, né, gente? Então, qual é a área do triângulo? Vai ser de 12, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Raiz quadrada de 5. E qual que é a unidade de medida mesmo? Todas as dimensões estavam em centímetros, então vai ser centímetros quadrados. Ei, meu triângulo daqui. Ok? Conseguiu entender bem? É um pouquinho trabalhoso, mas é uma forma possível e ainda mais fácil do que você pegar o seu triângulo. Deixa eu colocar ele para lá agora, vamos colocar ele aqui embaixo. Aqui, ó. Do que você pegar o seu triângulo, traçar a altura aqui, porque ela fica perpendicular com o lado, e dividir em 2 triângulos retângulos e aplicar Pitágoras em cada um e depois fazer a área. Então, aqui acaba sendo mais fácil ainda do que fazer pelo outro procedimento. É que aqui você viu que eu fui fazendo bem detalhado para você ir pegando o jeito, mas você pode fazer direto, igual eu vou fazer no exercício 2. No exercício 2, que é o mesmo exercício para calcular a área do triângulo, eu mudei aqui as dimensões agora. Ó, gente, aqui as medidas são só representativas, porque a produção já tá dando risada. Falou, ué, mas você aumentou as medidas e diminuiu o triângulo? Só representativo, tá bom? Primeira estratégia, então, para calcular a área, quando eu tenho um triângulo e eu não tenho a altura dele. Por isso que eu tô calculando utilizando a fórmula de Heron. Só para você entender, caso você tenha chegado só no segundo exercício, tá? Então, nós vamos primeiro calcular o semiperímetro. Vou fazer direto agora, que você já deve ter marcado no post-it aí, né? Ou no cantinho do caderno.
Então, vai ser 15 mais 8 mais 13, certo? A soma dos três lados, como é semiperímetro, dividido por 2. Quem tá bom de cálculo mental aí? Levanta a mão. Você tá bom? Então, é quanto que vai dar a resposta aqui? 15 mais 8 mais 13. 15 mais 8, 23. 23 com 13, 36. Aí eu faço 36 dividido por 2, que vai ser igual a 18. Pronto, 18. Semiperímetro, né? Agora vamos calcular a área. A área vai ser igual o radical, né, que eu tenho que colocar. Então, vai ser semiperímetro, 18, vezes semiperímetro menos um dos lados, semiperímetro 18 menos o outro lado, e depois semiperímetro 18 menos o outro lado, 13. Ok. Vamos lá agora. Calculando, área igual, vai ficar aqui 18 vezes 18 menos 15, 3, porque primeiro eu começo pelos parênteses, né? 18 menos 8. Já tá fazendo tudo cálculo rápido, direto, mental? Tudo bem. 18 menos 8, 10. E 18 menos 13, 5. Continuando, nós vamos encontrar... agora aqui, para fazer a multiplicação, se você tá me questionando, preciso fazer nessa ordem? Não. Acha a ordem que é melhor, né, pra gente fazer o cálculo mental ou não. Porque na multiplicação, ela é comutativa, ela tem a propriedade comutativa, então tanto faz a ordem. Vai lá, vamos fazer aqui, ó, 10 vezes 5, 50, 50 vezes 3, 150, agora eu faço 150 vezes 18, 150 vezes 18. Quer fazer cálculo mental também? Eita, eu vou fazer aqui na continha. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 1, 8, com 4, 12. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1. Aí eu vou ter 0, 0, 7 e 2. 2.700. Aí eu preciso encontrar quanto é a raiz quadrada de 2.700. Como que eu vou fazer isso? Vou apagar o cálculo, que eu poderia ter feito o cálculo mental, né? Porque 150, deixa eu ver se eu conseguir, como que eu iria fazer? 150 vezes 18. Poderia fazer 150 vezes 10, 1.500, mais 8 vezes 150, que vai dar 1.200, 2.700. Ah, dava também, gente. Então, vamos lá, para fazer a decomposição do 2.700 em fatores primos. Ou, um outro jeito que você poderia pensar aqui, ó, não sei se você vai curtir, é assim. 2.700, eu não posso escrever que é a mesma coisa aqui, 27 vezes 100, ó, vou facilitar a vida aqui, vamos ver se vai ficar melhor para você. 27 vezes 100, 2.700, ok? Aí aqui, para melhorar mais ainda, o 27 eu não posso escrever que é 3 vezes 9. Vai vendo, produção? 3 vezes 9. 3 vezes 9, 27. E vezes o meu 100 ali, ó. Agora, gente, se eu quisesse, eu poderia escrever cada um separadinho no seu radical, de acordo com as propriedades dos radicais. Eu poderia fazer assim, ó, raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 100. Não tem problema, de acordo com as propriedades dos radicais. Agora, raiz quadrada de 3 eu não tenho exata. Raiz quadrada de 9, eu tenho, que é igual a 3. Raiz quadrada de 100, 10. Muito bem, aquela raiz quadrada de 3 que não é exata, eu deixo dentro do radical. E aqui eu acabo fazendo 3 vezes 10, que eu vou encontrar 30, raiz quadrada de 3. Pronto, consegui encontrar de uma forma diferente, sem fazer a decomposição do 2.700, que é bem mais fácil, não é? O que você achou, produção? Conta aí. Achou fácil ou achou outro jeito melhor? Na decomposição? E você aí em casa? 30 raiz quadrada de 100 centímetros quadrados. Se eu realizasse a decomposição do 2.700, vamos lá. Vai ser por 2. Quanto que é 2.700 por 2? Vai dar 1.350, sem calculadora, né? Por 2, metade de 1.350. 1.300 é 650. Então, vai ser 675. É isso, produção?
675 por 2, vezes 2. 0, 14, 15, 12, 13, certo? Nada de calculadora. Aqui dá por 3, ó. 6 mais 7, 13, 13 mais 5, 18. Dá para dividir por 3, que vai ser 2, 2, 5. 225 dá por 3 ainda, que vai ser igual a 75, que dá por 3. Olha aí, produção com a calculadora na mão. Por 3 que dá 25, aí dá por 5 que dá 5 e por 5 que dá 1. Olha o tamanho dessa decomposição. Aí eu faço como é raiz quadrada. Ali eu vou fazer grupinhos, não é? De 2 em 2. 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado. Ei, caiu meu apagador. E aqui 5 elevado ao quadrado, não era isso? Onde que eu faço agora, hein, produção? Tá até sem espaço aqui, ó. Apago o que eu fiz por último? Vou apagar então. Você aí já printou a tela do jeito modo easy que eu fiz aqui? Então vamos apagar para fazer o modo considerado um pouquinho mais longo, né? Mas aí vai ficar então 2 ao quadrado vezes aqui 3 ao quadrado vezes o 3 que tá sozinho, como diz meu avô, e 5 ao quadrado. Suzinho. Tá, agora eu tiro, de acordo com as propriedades dos radicais, quem tem o expoente igual ao índice vai sair fora. Então vai ficar área igual, esse 2 sai fora, esse 3 sai, esse 3 fica, esse 5 sai. E o 3 fica. Aí vamos lá, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, que vai ser igual a uma área de 30, raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Pronto, produção. Qual que é mais fácil? E você aí em casa, qual que achou mais fácil? Aquele outro jeitinho que eu fui transformando ou já de fato a decomposição? E você sabe que ainda você pode fazer a raiz aproximada de 2.700, né? Mas como fica bem mais complicado, é um tempo longo de você, por exemplo, tá fazendo uma prova, até encontrar a aproximada, a gente faz pela decomposição. O calculador é mais fácil. Mas não pode usar calculadora, produção, na hora de uma prova, na hora do Enem. Quem que usa calculadora do vestibular? Não usa. Então tem que fazer, tem que pegar as manhas aqui, né? E ó, o que você pode fazer no final de tudo? Vamos lá então, largar de calculadora? A gente sabe, porque nós acabamos nos acostumando na sala de aula, que a raiz quadrada de 3 aqui, eu vou fazer aqui embaixo que tem mais espaço. A raiz quadrada de 3 eu posso trocar por 1,73, que é o valor aproximado que nós trabalhamos na sala de aula. Aí eu pego 30 e multiplico por 1,73. Olha aqui, produção. Se eu quisesse dar um resultado todo numérico, sem ser com o radical. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21. Vai 2. 3 vezes 1, 3, 5. 51,90 centímetros quadrados, ó. Se quisesse fazer por valor aproximado, daí também, poderia. Ó, quantas formas eu tô dando para você resolver um exercício. E vamos fazer mais um para praticar e arrasar aí nas atividades? Agora, um triângulo com medidas de 2, 4 e 3 centímetros. Qual será a área dele, né? Então, para a aula, faz e vem conferir a resolução aqui comigo. Então, vamos começar calculando quem é o semiperímetro. Que vai dar para fazer cálculo mental? 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Então, eu vou deixar indicado para você ir acompanhando. 2 mais 3 mais 4 dividido por 2. Ah, deixa eu falar um detalhe. Toma cuidado. Tem aluno que vai olhar isso aqui e vai querer cortar esse 2 com esse 2 aqui. Não pode, tá bom? E por que não pode? Porque entre eles, aqui as parcelas, nós temos a adição. Só poderia se fosse assim, ó. 2 vezes 3 vezes 4 dividido por 2. Se fosse uma multiplicação, aí poderia fazer a simplificação. Mas nesse caso não pode, então é um erro comum que acontece. Eita, e vamos lá continuar. Então o semiperímetro vai ser igual 2 mais 3, já tinha falado 5, 5, 4, 9. E 9 dividido por 2, que vai ficar igual a 4,5. Mas Giz, como que eu vou fazer agora? Garanto que se eu estivesse na sala de aula, eu teria com certeza essa pergunta. Mas, prof, Giz, como que eu vou fazer agora quando é com número decimal? Igual. Vamos lá fazer? Do mesmo jeito. Eu ia responder bem assim, igual. Área. A área, então, pela fórmula de Heron, radical
Então, vai ser 4,5 vezes 4,5, que é o semiperímetro, menos a medida de um lado, vezes 4,5 menos a medida do outro lado, e vezes 4,5 menos a medida do outro lado. Ok, vamos fazer todos os cálculos de dentro dos parênteses primeiro, que vai ficar assim, a área igual 4,5 vezes 4,5 menos 2, vai ser 2,5, né? Vezes 4,5 menos 4, que dá 0,5, vezes 4,5 menos 3 aqui, que vai ser 1,5. O radical, que tem gente falando já que eu esqueci, mas eu não esqueci, deixei por último. A área vai ser igual. Vamos lá, então, multiplicar todo mundo aqui. E agora, hein, por onde que a gente começa, será? E aí? Por onde, produção? Calculadora nem pensar, pode deixar essa calculadora do lado aí. Começa aqui esses dois primeiros? Então, vamos começar, igual a produção está sugerindo. 1,5 vezes 0,5. Vamos lá multiplicar. Ou poderia transformar também aqui, gente, todo mundo em fração. Era uma estratégia também. E trabalhar com a multiplicação de frações, né? Mas, enfim, vamos multiplicar aqui. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, 7. Aí vai ficar 0 e 0. Vou adicionar. Vai ficar aqui 0. Aí eu tenho 1, 2, 1, 2. 0,75. Então, aqui deu 0,75. Agora eu já vou fazer... Mas por que eu fiz a conta, né? Eu nem pensei aqui direito, né, gente? Era só pegar a metade, porque quando eu multiplico por 0,5, é só pegar a metade, dar a metade do número. 0,75. Ai, eu faço cada palhaçada. 2,5 vezes 0,75, eu vou fazer o contrário ali agora. Eu vou pôr o 0,75 em cima. 0,75 vezes o meu 2,5. Aí vai ficar 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 7, 35, com 2, 37. E 3 aqui, 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, 15, vai 1. 2 vezes 0, 0 com aquele 1. Ok, vai ficar 5, 7, 8 e 1. Olha as casas decimais agora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,875. Deixa eu escrevendo aqui, gente. Vai ficar 4,5 vezes 1,875 até agora, né? Para eu terminar nessa outra linha. Vai lá, próximo aqui, vou apagar esses cálculos, printa a tela. E vamos lá apagar para a gente fazer o último cálculo. Bom que vai ficar bem treinado em multiplicação com números decimais, né? 1,875 vezes o meu 4,5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 7, 35, 37, vão 3. 5 vezes 8, 40, 43, vai 4. 5 vezes 1, 5, 9. Aí vai ser 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 7, 28, 30, vão 3. 4 vezes 8, 32, 35, vai 3. 4 vezes 1, 4, 7. Ufa, terminei aqui. Aí vai ficar 5, 7, 3, 9 mais 5, 14, vai 1, 8. Agora vamos ver as casas decimais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8, então aqui eu vou encontrar uma raiz quadrada de 8,4375, 4.375. E agora, como é que eu tiro a raiz aproximada disso aqui? Bom, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos arredondar esse valor, que já que vai ser aproximado mesmo, vamos colocar arredondado. Vamos arredondar aqui Aqui, ó, vai ficar 8, para eu arredondar esse 4, eu olho aqui para o meu vizinho. O meu vizinho é 3, não passou de 5, então fica 8,4 mesmo. E agora eu vou fazer a raiz quadrada de 8,4, que daí vai ser aproximada, gente. Não vou fazer a decomposição, né, porque aqui é um número decimal. Aproximada porque tá mais fácil. É um número, ó, eu sei a raiz quadrada de 9,
que é 3. 8,4 está perto de 9, então vai ser perto de 3 a resposta. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer o restante. Bom, então vamos lá, pensar na raiz quadrada aproximada, que a gente já treina um monte de conceitos matemáticos. Eu já tenho a aula de raiz quadrada aproximada no canal também, tá? Então vamos lá. A raiz quadrada aproximada, que eu estou trabalhando de 8,4, ela está entre... Opa, eu ia botar um 9 aqui já, né? Ela está entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9, não é? Os dois números quadrados perfeitos, que tem raiz quadrada exata, que estão ali limitando o 8,4. Então, a raiz quadrada de 4 eu sei que é 2 e a raiz quadrada de 9 eu sei que é 3. Por isso que eu sei que é o número que está entre 2 e 3. Mas como você pode observar aqui, o 8,4 ele está pertinho do 9. Então, a resposta aqui vai ser o número pertinho do 3. Então, vai ser, por exemplo, 2,8, mais ou menos. Eu vou fazendo daí, quando é raiz quadrada aproximada, eu faço na tentativa. Eu vou tentar 2,8. Então, eu tenho que fazer 2,8 que multiplica 2,8. Ó. Vamos fazer a aproximação. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 2, 16, com aquele 6, 22. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, 5. Ó, 4, 8 e 7. Uma, duas, ó. Deu 7,84 e é para dar 8,4. Então, vamos tentar o próximo, que seria quanto? 2,9. Produção com a calculadora na mão para conferir os cálculos aqui, hein, produção? Nem para pensar um pouquinho, hein? Calculadora é mais fácil. Ah, na hora do vestibular você vai levar a calculadora, né? 2,9 vezes 2,9. Pode ser que no mercado de trabalho, né, aí utilize computador, calculadora e tudo mais, celular, mas e a hora de passar num teste, no concurso e na prova? Quero ver. 9 vezes 9, 81. Vai 8. 9 vezes 2, 18, com aquele 8, 26. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 2, 4, 5. Vai ficar 1, 14, vai 1. 2, 3, 3 com 5, opa! Ó aqui, 8,41. Deu um pertinho, então. Então, aqui a raiz quadrada aproximada de 8,4 vai ser, então, 2,9. Produção já conferiu aqui para mim? A raiz quadrada de 8,4375, ela é aproximadamente o 2,9. Certo, produção? Conferiu aí? Então, se você fizer na calculadora, a raiz quadrada de 8,4 dá 2,89, né, produção? 8,9. Mas a gente, desde aqui, eu já tô falando raiz aproximada. Então, pronto, aproximadamente 2,9. Ah, esqueci da unidade de medida, meu Deus. Centímetros quadrados. Mas, gente, só resolvi fazer essa daqui para vocês verem que é possível também calcular a área do triângulo quando o semiperímetro aqui, ele dá um número decimal, né? Porque até agora a gente fez com números inteiros, todos eles, bonitinhos, deu certinho. E aqui é importante você aprender também a fazer com os outros, com número decimal também, fazer vários e vários cálculos, não é verdade? Se você gostou, deixa aquele like pra Giz, aproveita para se inscrever no canal e quando precisar de algum conteúdo no canal, digita Giz com Giz e o nome do conteúdo ou o nome do conteúdo de Giz com Giz. E se não encontrar, deixa nos comentários a sugestão de conteúdo para a gente gravar aqui para ajudar você. Tchau!